Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo por aqui e nele eu vou tentar resumir para vocês a minha história em apenas alguns minutos. Eu me chamo Marcinei, eu fui envolvido no mundo do crime há mais de 20 anos. Eu fiquei por 8 anos preso e hoje estou aqui para contar para vocês a minha história de superação de vida e o trabalho que estamos desenvolvendo. Eu venho de uma família muito carente. Meus avós moravam na roça e quando minha mãe tinha 12 anos de idade, eles resolveram mudar para a cidade. Naquela época, meus avós eram muito rígidos e minha mãe, visando sua liberdade, ela resolveu casar-se muito jovem. Nesse casamento, ela teve o meu irmão mais velho e depois de algum tempo, ela resolveu se separar. Depois ela teve mais dois filhos e meu irmão foi morar com o pai dele. E os outros dois filhos foi morar com os avós. Eu fui morar com meus avós junto com meu irmão, porque minha mãe precisava trabalhar. E meus avós, naquela época, eles já eram de idade. E eu não era responsabilidade deles, eu era responsabilidade da minha mãe. Só que mesmo assim, eles assumiram essa responsabilidade. Só que para dar conta de um moleque dentro da cidade é muito difícil, ainda mais naquela época, com o conhecimento limitado que eles tinham. E aos 9 anos de idade, eu assistia muito televisão. E o que me chamou a atenção nos telejornais que eu assistia era os traficantes. Eles moravam no morro, eles desciam para a pista, eles roubavam carga e levavam para a comunidade para distribuir. E na minha visão, porque eu não tinha visão nenhuma, eu era uma criança, eu achava aquilo muito legal. Eu achava aquilo, o que eles estavam fazendo era uma coisa boa, porque eles estavam ajudando a população. Só que na verdade eles não estavam ajudando a população, porque quem ajuda uma sociedade não vende droga. Eles faziam isso para comprar a população, para não serem denunciados, para a população guardar drogas para eles, para a população avisar quando vinha a polícia. Então eles meio que compravam a população, porque se eles estivessem fazendo realmente coisas boas, eles não estariam vendendo drogas. E eu cresci com aquilo na cabeça e aos 12 anos de idade eu comecei a usar droga. Eu conheci a maconha, eu conheci o álcool e me ingressei no mundo do crime. Comecei a fazer pequenos furtos, depois eu fui para o tráfico de drogas. Naquela época eu comecei a ganhar muito dinheiro e o que eu presenciava os traficantes fazer lá no morro, eu também comecei a fazer. Pessoas que precisavam de cesta básicas eu doava, algumas pessoas que precisavam de pagar a conta de luz eu pagava e eu achava que estava ajudando. Porém, muitas das vezes, aquela família que eu estava doando uma cesta básica tinha ali dentro pessoas que usavam drogas. Então eu dava cesta básica, porém vendia droga para o filho dessas pessoas. Como que eu estava sendo uma pessoa boa? E nisso o tempo foi passando e eu fui ganhando dinheiro, meu nome começou a rodar na cidade e comecei a ganhar muita grana. E porque o mundo do crime é assim, ele é bastante sedutor. Ele te dá com uma mão, depois tira com as duas. E nessa ele me deu com uma mão, aí depois tirou com as duas. Por quê? Porque eu perdi minha liberdade, eu fui preso. E quando a gente cai preso, a gente cai no fundo do poço. E quando você cai no fundo do poço, você só tem dois caminhos. Ou você olha para cima, vê a luz e escala, ou você cavuca mais. No meu caso, o que que eu fiz? Eu cavuquei mais, porque eu fui preso e mesmo assim eu não parei. Eu lá dentro, eu coloquei um telefone para dentro e continuei a traficando. Resultado, em 2011 teve uma operação na cidade, foram presos 29 pessoas, eu caí num grampo telefônico dentro do presídio e eu levei 29 pessoas para dentro do sistema prisional.
Da minha família foram 9 pessoas, inclusive a minha mãe, a pessoa que eu amava, a pessoa que estava ali comigo todo final de semana me visitando, estava dentro do sistema junto comigo. E quando eles foram presos, eu tinha ido de transferência para Formigas. E na penitenciária de Formigas foi aonde que eu recebi a notícia desse grampo telefônico, da prisão da minha família e, enfim, dessas coisas tudo. Quando isso aconteceu, eu fiquei sem chão. Eu pensei até em tirar a minha própria vida, porque eu estava longe da minha família, longe das pessoas que eu amava, estava distante de todo mundo e ainda tinha colocado dentro do sistema as pessoas que eu mais amava. E nisso eu fiquei muito triste, eu voltei para a cela e dentro dessa cela eu convivia com mais uma pessoa. Essa pessoa ela trabalhava o dia inteiro e eu fiquei ali sozinho. E nessa de ficar sozinho, eu lá dentro tinha uma Bíblia e eu nunca tinha lido uma Bíblia. Então eu peguei essa Bíblia, eu comecei a ler e nesse momento eu tive um encontro com Jesus. Eu comecei a ler muito, ler muito, ler muito e aquela referência dos traficantes que tinha na minha mente, depois que eu comecei a ler a Bíblia, aquela referência se afastou de mim. E eu comecei a ter como referência Jesus Cristo. Eu li a Bíblia e vi as proezas que ele fazia, as coisas boas que ele fazia, que ele ajudava as pessoas, que ele fazia cego voltar a enxergar, que ele fazia paralítico voltar a andar, que ele veio na terra só para fazer coisas boas. E eu me inspirei nele e falei assim, ó, eu vou fazer coisas boas também. E nessa eu vim estudando, vim lendo, e um belo dia eu passei o dia inteiro lendo, e na parte da tarde eu fui tirar o meu descanso, e nessa que eu fui descansar, que eu deitei um pouco, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu senti uma presença muito forte dentro do meu coração, que aquilo queimava como se fosse brasa de fogo. Eu senti aquela presença dentro de mim e quando eu senti essa presença, veio a ideia dessa associação da qual eu faço parte hoje. Isso lá em 2012. Ou seja, em 2012 eu já sabia de tudo isso que eu estou fazendo hoje. Na hora que esse prazer se apossou de mim e colocou esse desejo dentro do meu coração, ele foi se afastando. E quando ele foi se afastando, eu implorava para que ele continuasse junto comigo. Só que aquela voz falava dentro do meu coração: não se preocupe, você vai voltar a sentir esse prazer novamente, quando você estiver realizando tudo aquilo que eu vou colocar dentro do seu coração. Eu fui dormir e no outro dia cedo eu acordei e achei que tinha sonhado. Eu achei que estava ficando louco, porque eu já estava com 2 condenações de tráfico de droga e ainda tinha mais alguns BOs para mim responder. Se eu fosse condenado em todos os BOs que eu estava respondendo, eu ia pegar pelo menos uns 70 anos de cadeia. E nessa reflexão dos meus BOs, eu questionei a Deus. Eu falei assim, como que isso tudo vai acontecer na minha vida? Como que essa associação vai acontecer? Sendo que eu estou encarcerado de cadeia e ainda tenho um monte de BO para responder. Nesse momento veio uma palavra no meu coração e falou assim, ó, na hora certa tudo vai acontecer. Só peço que você espere em mim. E nisso eu fiz. Eu continuei estudando, eu continuei lendo a Bíblia, eu tive a oportunidade de ir para a escola lá dentro, eu comecei a estudar, eu fiz vários cursos e em 2016 eu encontrei com o André dentro do sistema prisional aqui de Santa Rita. Eu comecei a rodar e voltei para Santa Rita.
E o André, naquele momento que nós nos encontramos, eu contei toda a história que tinha acontecido lá dentro da penitenciária de Formiga. E ele compactuou da ideia. Ele falou assim, ó, eu também quero ser referência para minha família, eu também quero poder ajudar pessoas, eu também quero sair dessa vida. Então, na hora que nós sairmos, nós vamos colocar esse projeto em pé. Passou algum tempo, o André saiu, passou um tempo, eu saí, o André começou a desenrolar o trabalho dele e eu fui desenrolando o meu. O André, quando ele saiu sem nada. E a única coisa que ele sabia fazer é salgado. Então ele fez o salgado, colocou dentro da caixinha de isopor e foi para a luta. No meu caso foi diferente. No meu caso eu tive a oportunidade de pegar um bar e nesse bar era uma biqueira antigamente. Não no bar, na esquina do bar, do lado de fora. O dono do bar não tinha nada a ver, certo? Então, eu tive a oportunidade de comprar esse bar, e só que eu fiquei com medo. Eu falei assim, pô, se a polícia vir aqui, eles vão embaçar comigo. O que que eu fiz? Eu peguei a minha esposa, eu peguei o meu filho de 6 meses e fui lá no batalhão conversar com o comandante da polícia. Eles me deram atenção, só que o comandante, ele já tinha me apreendido lá atrás. Então ele já me conhecia, ele sabia que lá na esquina onde que eu tinha comprado esse bar era uma biqueira e que essa biqueira era minha. Então, quando eu fui e falei para ele, e ele me conhecendo, a única coisa que ele fez foi dar risada. Ele não acreditou em mim. Ele falou assim, você vai mudar de vida, vai montar um supermercado? Eu falei para você, é isso mesmo. E ele não acreditou. Aí o que que eu falei para ele? Eu falei assim, ó, a única coisa que eu preciso de vocês é da confiança de vocês. Porque como eu vou colocar o pessoal de bem dentro da minha mercearia, sendo que vocês estão toda hora lá na porta dando blitz e dando geral nas pessoas. Aí o que que ele me falou? Ó, o negócio é o seguinte, se não tiver ninguém parado lá na esquina, nós não vamos parar. Agora, se tiver movimentação, você pode ter certeza que nós vamos parar. O que que eu fiz? Eu parei com o bar e comecei a trabalhar na mercearia. Eu abria a mercearia às 6 horas da manhã e fechava às 10 da noite. E nisso eu vim trabalhando. Os policiais nunca embaçaram na minha, porque eles viram que eu fui lá, que eu conversei e que eu mostrei para eles que eu realmente tinha mudado de vida. Eles não estavam conversando com o Ney Barroso, traficante. Eles estavam conversando com o Marcinei, um novo ser, uma pessoa totalmente mudada. E nisso eu vim trabalhando e no ano passado eu procurei o André para falar do projeto. Aí conversei com ele já estava estruturado, eu também, graças a Deus, já estava estruturado. Estruturado que eu falo não é cheio de dinheiro não, é sustentando as nossas famílias com o nosso trabalho, com o nosso suor, certo? Então, aí a gente conversou, a gente falou do projeto e de bate-pronta o projeto nasceu ali. Então fomos, eu não conhecia o Jean Pierre, eu fui atrás do Jean Pierre para convidar ele para um podcast. Eu estou montando um podcast e nesse podcast nós vamos entrevistar pessoas que já foram envolvidas no mundo do crime, que deram a volta por cima e hoje fazem trabalhos sociais, é empresário, enfim, que transformou de vida. O Pierre aceitou e conforme fomos conversando, passamos o projeto para ele também, que é o projeto Resgatando Vidas. E ele resolveu fazer parte desse projeto. Resumindo, começamos em escolas, presídios, casa de recuperação e aonde mais formos convidados para contar a nossa história de vida
e mostrar para esses jovens que o mundo do crime não vale a pena, que tem muitos caminhos que nos conduz à felicidade sem precisar fazer coisa errada. Então, o nosso trabalho está de pé hoje, com a honra e glória de Deus. Nós estamos trabalhando, nosso trabalho ele é focado em tirar quem está na linha para entrar para o mundo do crime. E para quem já está dentro, igual nós vamos em presídios, é levar esperança para as pessoas que estão lá e mostrar para eles que tem jeito de serem outras pessoas, porque nós também já estivemos lá e hoje estamos do lado de cá mostrando para eles que é possível. Então, estamos fazendo uma ação de um assaveiro para construirmos a nossa sede. Isso vai ficar para um próximo vídeo. E desde já eu agradeço a atenção de todos. Para vocês que ficaram até aqui, um forte abraço. Nós vamos continuar movimentando esse canal. Vamos trazer muitos conteúdos relacionados ao mundo do crime, relacionado à reinserção, porque esse é um tema muito complexo e que nós nos dispomos a trilhar esse caminho, a ajudar pessoas que também passaram por onde nós passamos e não quer essa vida mais. Então nós estamos aqui para colaborar, para contribuir e para ajudar quem realmente quiser a mudança. Deus abençoe.